Eu costumava ser um fracasso que só conseguia sonhar com garotas chatas em sonhos primaveris, até que acidentalmente vi a diva mais gostosa da escola se trocando, e de repente me tornei imune à sua capacidade de retroceder no tempo. Agora, sou forçado a ser o seu escravo pessoal, tendo que satisfazê-la de qualquer maneira bizarra que ela queira. No dia em que tudo começou, eu estava imerso em pensamentos sobre a minha patética vida medíocre, especialmente como ela era dia e noite em comparação com a minha colega de classe Takamine, a deusa perfeita e mais gostosa da escola. Eu sou o tipo de pessoa que se esconde na multidão, e como de costume, me enfiei na despensa para almoçar. Mas então, Takamine entrou de repente e começou a tirar a roupa. É claro que eu estava muito confuso. Eu tentei não espiar, mas como um garoto com necessidades secretas, as regras do cidadão modelo não funcionam nesta sala fechada. Então, eu espiei, e o que vi foi o maior e mais atraente tesouro de toda a escola. Tudo para mim. A cena ficou gravada na minha memória, mas o que me intrigava era por que alguém tão perfeita como Takamine precisava se trocar em segredo e não no banheiro. No final do dia, todos recebemos os resultados dos testes, e eu nunca esperei notas altas. Mas hoje eu misteriosamente tirei 52 pontos, o que é bem alto para o meu cérebro insignificante. No entanto, para a surpresa de todos, a deusa Takamine, que sempre tirava 100 pontos perfeitos, por alguma razão tirou apenas 98. A classe inteira zumbiu com o burburinho sobre sua sequência de perfeição quebrada. Takamine, parecendo confusa, perguntou ao professor se ele tinha verificado novamente, mas ele confirmou que sim. De trás, percebi uma mudança repentina na atitude de Takamine. Ela se levantou da sua mesa, e então algo inacreditável aconteceu. Takamine enfiou a mão debaixo da saia e tirou sua folha de parreira de pêssego. Fiquei chocado ao ver a bunda saltitante de Takamine, e quase podia sentir a sua elasticidade só de olhar. Então, de repente, tudo mudou. Acordei pouco antes de receber os resultados do teste, pensando que tinha tido um presságio do destino, pois todas as cenas se repetiram exatamente, exceto que desta vez Takamine tirou nota máxima, e eu me lembrava perfeitamente de que ela havia tirado 98 antes. O dia inteiro me deixou inquieto, questionando desde por que a nota de Takamine havia mudado, até se aquele sonho molhado poderia ser real, e também o sonho na despensa. As perguntas se acumulavam até que finalmente reuni coragem para confrontar Takamine diretamente na sala do conselho estudantil. Perguntei timidamente sobre a nota de matemática dela, a nota que deveria ter sido 98. Os olhos de Takamine se estreitaram por um instante, perguntando se eu tinha falado sobre isso com alguém. Senti um arrepio na espinha com aquele olhar assustador e imediatamente disse que não. Takamine relaxou um pouco, mas ainda não tinha terminado, e ela adivinhou que eu já a tinha visto. Eu pensei que era sobre a nota do teste, mas Takamine de repente me encurralou, mencionando que eu tinha visto o corpo dela na despensa. Fiquei congelado, me perguntando como ela podia saber, mas em vez de raiva, ela abriu um sorriso enigmático, dizendo que o que estava feito, estava feito. Depois, ela me propôs um acordo. Takamine me conduziu para sentar, e me serviu um copo de água. Eu tremia de medo, certo de que Takamine ia me envenenar por saber o segredo. Minhas mãos tremeram tanto que derramei a água, quase molhando os bens de Takamine, mas ela conseguiu desviar rapidamente. Apressei-me a limpar, com muito medo de irritar Takamine, mas ela disse que era um bom exemplo. De repente, ela afrouxou a gravata, tirou as roupas lentamente, e mais uma vez, o mundo foi redefinido. Nós dois voltamos no tempo. Senti isso, e agora a aparência de Takamine havia mudado. Todas as suas roupas estavam encharcadas, e seus macios montes de ilhas eram claramente visíveis sob o tecido molhado. Ela sentou na mesa, e me ordenou que a secasse como punição por ter derramado a água. Eu obedeci tremendo. Takamine então perguntou se eu havia notado algo diferente em sua aparência. Como eu estava em curto-circuito no momento, não sabia do que ela estava falando, e ela não tinha paciência para a estupidez. Então, ela pegou minha mão e a colocou em um de seus tesouros. Enquanto eu estava distraído naquele momento, Takamine chutou meus bens preciosos, como se não houvesse nada para me acordar, chamando-me de alguém sem qualquer observação. Ela disse orgulhosamente que eu era fraco diante de seu corpo perfeito. Depois, Takamine apontou para sua folha de parreira que faltava e suas roupas molhadas. Foi então que percebi que tudo desta vez estava diferente. Takamine finalmente explicou que ela tinha uma habilidade. Era chamada de Caminho Eterno da Virgem, uma habilidade que lhe permitia retroceder no tempo toda vez que tirava sua folha de parreira de pêssego. No entanto, qualquer um que visse sua pele nua se lembraria do que aconteceu antes do tempo retroceder, e foi por isso que eu me lembrei.
Essa explicação foi demais para o meu pequeno cérebro, e eu quase não entendi nada. Mas Takamine continuou tagarelando sobre sua nota perfeita e seu corpo perfeito enquanto eu só conseguia me concentrar no fato de que ela estava se exibindo nua na minha frente. Ela continuava esfregando suas conquistas na minha cara, dizendo que eu não entenderia nada porque eu sempre fui um perdedor, enquanto para mim, essa mulher tinha enlouquecido. Ela então continuou a contar como ela obteve esse poder desde que perdeu uma corrida em um festival de verão anos atrás devido a uma dor de estômago, soltou, nas calças de vergonha, e ativou seu poder ao tirar a roupa. Embora ela pensasse que obteve o poder pela glória de seu ilustre nome. Na minha cabeça eu pensei que ela realmente precisava de um médico. Quando Takamine terminou sua história, ela revelou o motivo pelo qual me contou tudo isso, porque ela precisava de um escravo, pois toda vez que usava seu poder, ela perdia sua roupa íntima. Então, ela precisava de alguém que lhe trouxesse novos pares constantemente. E como eu conhecia o segredo dela, eu era perfeito para o trabalho, pois eu era o maior fracasso de toda a escola, e ninguém suspeitaria se eu me tornasse o seu pequeno escravo. Eu estava farto de todas essas coisas ilógicas, então saí imediatamente da sala, mas Takamine me impediu antes que eu chegasse à porta, perguntando por que eu não queria aceitar o trabalho. Eu disse francamente que o poder dela era suspeito, e a maneira como ela pedia era errada. Eu não queria me envolver nisso. Takamine não queria perder, então ela bloqueou o caminho, e me puxou para trás. Assim, caímos juntos comigo em cima dela. Ela pegou minha mão novamente para segurar seus bens saltitantes, seduzindo-me com seu olhar sexy, mas de repente ela gritou. O grito dela chamou a atenção de todos para a sala do conselho estudantil. Com a nossa posição atual, todos rapidamente chamaram a polícia, e Takamine disse que eu a havia assediado. Eu estava acabado. Com as lágrimas falsas de Takamine, todos acreditaram na donzela em apuros, e que eu era um tarado pervertido. Percebi que era uma armadilha dela para me forçar a repensar. E finalmente, Takamine redefiniu o tempo antes que o caos acontecesse. E com um sorriso presunçoso, Takamine disse que eu deveria ser grato depois que ela me salvou de ser rotulado como um pervertido. E em agradecimento ela me pediu para ajudá-la a vestir sua folha de parreira de pêssego. Enquanto todos morreriam para estar no meu lugar, servindo essa mulher maníaca, fechei os olhos enquanto a vestia. Por que você é tão gay? Takamine percebeu, zombando de mim como um covarde patético por ter fechado os olhos. Embora eu tivesse espiado antes, agora eu me ajoelhei no chão, pedindo desculpas, jurando que foi um acidente. E Takamine me estudou, percebendo que, apesar de tudo, ela admitiu que eu ainda tinha meu lado bom. Naquela noite sonhei com Takamine. Desde como seu corpo era fraco na minha frente até como ela me enganou astutamente, terminando com a polícia invadindo para me prender, acordei ofegante, ainda me lembrando perfeitamente do incidente. Naquele exato momento, meu telefone vibrou e vi que era uma mensagem de Takamine contendo uma foto dela e um aviso para mim, lembrando-me que este era o meu primeiro dia como seu escravo. A caminho da escola, eu estava preocupado com o que ela me designaria para fazer. Atrás de mim, a própria deusa Takamine chegou, e os alunos a cercaram, cumprimentando-a como se fosse uma divindade. Mas eu não podia deixar de pensar que alguém tão admirado poderia ser um demônio disfarçado. Os garotos por perto zumbiam de inveja, mas ela não se importou e se inclinou para o meu ouvido, sussurrando para eu ir para a sala do conselho estudantil imediatamente. Lá dentro, senti ansiedade por estar no mesmo ambiente com uma garota gostosa e psicopata. Takamine zombou da minha ansiedade dizendo que éramos mestre e escravo antes de ir direto ao ponto, entregando-me uma sacola cheia de suas folhas de parreira de pêssego. Ela explicou simplesmente que meu trabalho era carregar a sacola e estar pronto para fornecer-lhe roupa íntima sempre que ela precisasse. Tentei recusar, dizendo o quão perigoso era, mas Takamine me lembrou que seu poder não tinha paciência, e se eu resistisse, ela poderia retroceder no tempo e me levar de volta ao momento em que todos me consideravam um pervertido. Só a ideia disso me desanimou, e eu relutantemente concordei. Takamine sorriu. Desabotoou sua camisa, prometendo me recompensar por ser um bom cachorro. Tremi quando Takamine passou o pé por baixo de mim, me fazendo cair de costas. Ela pairou sobre mim provocando, fingindo que ia tirar sua folha de parreira de pêssego até que eu fechei os olhos e implorei para ela parar. Seu pervertido. Ela sorriu, gostando de estar por cima, mas finalmente recuou. Ela admitiu que seria melhor se eu a obedecesse sem ameaças. E como ela ainda tinha um pouco de vergonha, ela não queria que mais ninguém visse suas roupas íntimas, mas como ela confiava em mim eu era uma exceção. Sua repentina atitude tímida me pegou de surpresa, e meus desejos pervertidos surgiram, mas eu balancei a cabeça, mudando rapidamente de assunto perguntando se ela realmente não sentia nada por mim. Takamine respondeu sem rodeios que ela só queria me manipular para que eu a obedecesse completamente. Tudo bem.
Sua franqueza atingiu meu coração e decidi ir para a aula, mas ela me deteve com uma provocação, dizendo que aquela pilha de roupa íntima não era minha coleção pessoal. Mais tarde na aula, me perguntei em que tipo de situações Takamine usava sua estranha habilidade. Naquele exato momento, a professora pediu que ela lesse um poema do livro. Ela o leu com graciosidade, cada palavra fluindo com significado. Quando ela terminou de ler, a professora a elogiou. Pensei que ela era maravilhosa, acreditando que ela não usaria seu poder com muita frequência. Mas então uma brisa soprou pela janela, e a professora disse a um aluno para fechá-la. De repente, Takamine se levantou e disse que queria fazer de novo, o que me chocou. Na frente de todos, ela tirou sua folha de parreira desodorante, ativando a capacidade de retroceder no tempo. Tudo voltou ao momento antes de ela ler. Quando a professora chamou seu nome novamente, ela começou de novo, desta vez sua voz se misturando perfeitamente com a brisa que soprava na sala de aula. Sua performance levou a todos de volta à imaginação de um mundo antigo, simples e puro. Com a brisa ao seu lado, sua leitura parecia uma cena da história. A classe inteira se levantou e aplaudiu. Ela olhou diretamente para mim, sorrindo vitoriosamente. Percebi que se ela usasse seu poder até para as menores coisas, eu estaria colocando a roupa íntima dela inúmeras vezes. Naquele exato momento, Takamine jogou uma bola de papel em mim, dizendo para eu me apressar. Eu sabia que era hora de cumprir meu dever. Olhei em volta e decidi que não podia colocar a roupa íntima dela agora, então, ia esperar até o intervalo. Mas Takamine, já preparada, deixou sua borracha no chão perto dela, sinalizando para eu pegá-la e aproveitar a oportunidade para ajudá-la. Embora hesitante, lembrei-me de como ela poderia retroceder no tempo para me salvar da prisão. Sem outra escolha, me forcei a agir com as roupas íntimas dela escondidas na minha mochila. Fui pegar a borracha, e quando ninguém estava olhando, eu a enfiei delicadamente nas pernas finas de Takamine, antes de voltar para o meu lugar. Vendo que ninguém percebeu, comemorei secretamente meu sucesso, mas quando olhei novamente, vi que não a tinha colocado corretamente, e ela estava prestes a cair. Takamine me sinalizou para consertar, recusando-se a ajustá-la sozinha. A professora começou a chamar os nomes para devolver os livros, e imaginei a cena horrível de Takamine subindo, sua roupa íntima caindo no chão, e depois tentando me culpar, arruinando minha vida. Então me lembrei do que ela havia dito, que embora ela ficasse envergonhada se outras pessoas vissem sua lingerie, ela não se importaria se fosse eu a vê-las. Com isso em mente, tomei uma decisão. Quando o nome dela foi chamado, fui para a frente. O professor me questionou, mas menti, dizendo que ouvi errado. Como eu já estava lá, o professor me disse para levar os livros para Takamine. Ela me agradeceu quando o fiz, e me perguntei por que sentia a necessidade de protegê-la. Quando me virei para ir embora, Takamine prendeu minha perna com a dela, ordenando que eu arrumasse sua lingerie adequadamente. Sem saída, usei meu pé para empurrá-las lentamente para cima de suas coxas. Senti o calor ardente dela enquanto fazia. De repente, o professor chamou meu nome. Assustado, empurrei demais, tocando seu ponto sensível e fazendo-a soltar gemidos de prazer. Quando perguntei se ela estava bem, ela confirmou que sim. Mais tarde, na sala do conselho estudantil, eu disse a ela que ela era inacreditável, mas ela respondeu que estava apenas me testando para ver do que eu era capaz. Quando perguntei o que ela faria se eu não trouxesse os livros para ela, ela disse casualmente que não havia pensado nisso porque confiava totalmente em mim. Então ela perguntou por que eu a salvei do embaraço, e eu não sabia a resposta para o porquê. Takamine me provocou, sugerindo que era porque eu queria ser o único a ver seu escudo de pêssego. Neguei, mas ela percebeu que era verdade, e confessou que saber que eu era obcecado por ela a deixava feliz. Então, perguntei sobre os gemidos felizes que ela havia emitido antes, mas ela me calou, ordenando que nunca mais mencionasse isso. Após a aula, a professora pediu a Takamine para devolver os papéis de teste ao laboratório. Ela aceitou com um sorriso, e imediatamente todos os garotos, Simp, da turma a cercaram, oferecendo ajuda. Ela continuou sorrindo educadamente enquanto recusava, mas sua irritação aumentava porque o idiota do Shirota ainda não havia percebido o que ele deveria fazer. Então ela inverteu o tempo, mas na segunda tentativa Shirota ainda não entendeu. Takamine teve que encará-lo até que ele finalmente se lembrou de seu papel como seu escravo. Shirota se ofereceu. No corredor, Takamine o repreendeu severamente por obrigá-la a usar seu poder apenas para lembrá-lo de suas tarefas. Shirota curvou a cabeça em desculpas enquanto colocava a calcinha dela de volta. Finalmente cientes de seu lugar, eles continuaram em direção ao laboratório, mas seu caminho foi bloqueado por outros estudantes ansiosos para ajudar Takamine. Shirota ficou pasmo com a admiração que ela recebia, pois ela realmente parecia uma deusa nesta escola. Ele pensou que se ele tivesse apenas uma fração dos privilégios dela, a vida seria muito mais fácil. Para sua surpresa,
Takamine conversou calorosamente com seus admiradores, lembrando-se casualmente de muitos detalhes de suas vidas. Então, Shirota tentou fazer uma conversa, elogiando-a pela facilidade com que ela lidava com tantos garotos. Takamine retrucou, dizendo para ele não compará-la a uma atriz de filmes adultos de gênero livre. Mas mesmo que ela fosse uma, ela ainda queria ser a número 1. Shirota ficou chocado com a comparação selvagem, então se corrigiu, confessando que admirava como ela conseguia conversar com pessoas que mal conhecia. Takamine explicou orgulhosamente que isso fazia parte de seu papel como presidente do conselho estudantil. Impressionado, Shirota perguntou como ela sabia o nome de todos, e ela respondeu casualmente que havia memorizado todos em um dia após se tornar presidente. E porque todos a conheciam, ela tinha que conhecer todos em troca ou perderia. Shirota não conseguia acreditar que ela fosse tão competitiva com algo assim. Mas ele a respeitava por trabalhar tão duro para estar onde estava, e se perguntava o que a impulsionava a se esforçar tanto. Então, Takamine mencionou que conhecia o arquivo de todos os alunos, incluindo o dele. Ela começou a listar onde ele morava, seu gênero de filme, solo favorito e até mesmo seu pequeno amiguinho. Impressionante. Shirota ficou surpreso, mas envergonhado porque ela revelou segredos sobre ele, e ele deixou escapar a pergunta se ela realmente sabia tanto sobre todos. Essa pergunta fez parar, pois ela não gostava de ser duvidada. Com um olhar penetrante, ela perguntou se ele estava insinuando que ela era uma stalker. Então, ela apontou friamente outra de suas características, sua extrema vaidade, e com um sorriso astuto, um pouco pervertido. Shirota congelou com o último comentário dela, e Takamine se inclinou para perguntar se ela estava errada. Confuso, ele se virou, insistindo que não responderia, e que, de qualquer forma, ela não queria ser olhada com olhos pervertidos. Isso feriu seu orgulho, então ela tropeçou nele, fazendo cair de bruços no chão. Então, enquanto estava sobre ele, ela o desafiou perguntando, se ela gostasse de ser vista por ele, o que ele faria? A mente de Shirota girou, vendo que a deusa da escola o estava provocando a esse ponto, até mesmo desabotoando sua camisa apenas para ver sua reação. Em pânico, ele deixou escapar que eles precisavam ser um casal antes que ele pudesse responder a essa pergunta seriamente. Takamine piscou, depois riu, totalmente surpresa com a resposta. Ignorando a cena, ela se sentou ao lado dele, perguntando suavemente o que ele queria dizer com um casal. Antes, Shirota entrou em pânico, insistindo que não era um desejo, e ela riu novamente divertida com sua confusão, então se levantou e foi embora, dizendo que gostava da resposta dele. Shirota ficou para trás, confuso. Ele queria segui-la, mas tropeçou na escada e caiu. Mais tarde, quando acordou, estava na enfermaria, com a cabeça no colo de Takamine. Assustado, ele perguntou o que havia acontecido, e ela explicou que ele havia caído da escada. E por gentileza, ela havia invertido o tempo e o trouxe para cá. Quando ele a agradeceu, ela empurrou a cabeça dele de volta para o colo, declarando que este era um novo arquivo dele. Como ele resistiu às suas provocações, ela o rotulou de virgem fraco, o que, aos olhos dela, significava que ele era um cara sério. Em um breve momento de ternura entre eles, Takamine o estragou ao mencionar que não estava usando nada por baixo, e Shirota saltou. Percebendo que a aula havia terminado, ele entrou em pânico por ter perdido o teste físico de recuperação e ter que correr as voltas da maratona novamente. Determinado, ele confessou que queria vencer pelo menos uma vez, e essa determinação impressionou Takamine. Assim, Takamine decidiu observar o teste de recuperação ela mesma, mas não o tornou mais fácil. No meio do caminho, Shirota estava muito atrasado, então Takamine parou sua corrida, apontando sua horrível postura de corrida, mas o contato próximo e a camisa suada e transparente dela o fizeram desmoronar como um biscoito. Ela ordenou que ele terminasse a corrida em 30 minutos, mas apesar de seu encorajamento, ele falhou. Os outros simples o repreenderam por envergonhar Takamine depois que ela corrigiu sua postura. Mas ela declarou que continuariam até ele ter sucesso. Com isso, ela removeu seu escudo e reverteu o tempo. Mas, desta vez, Shirota mal conseguia acompanhar, mas começou a planejar suas desculpas. Takamine seguiu os garotos em uma bicicleta, exibindo deliberadamente sua bunda para que todos vissem. Shirota entrou em pânico e disparou atrás dela, não querendo que mais ninguém olhasse para seu tesouro, e contra todas as probabilidades, ele cruzou a linha de chegada em primeiro. Takamine o lembrou que ele ainda tinha uma última tarefa, e atrás das árvores ele colocou o escudo de pêssego de volta nela. Ela o provocou perguntando como era vencer em menos de 30 minutos. Exausto, ele nem percebeu que havia conseguido. E pela primeira vez, Shirota admitiu para si mesmo que nunca pensou que poderia vencer nada, especialmente com suas notas. O teste de recuperação pode não significar muito, mas ele estava feliz. Sua alegria genuína divertiu Takamine, e ela decidiu ir para casa.
Naquela noite, Shirota lembrou que ainda tinha a bolsa de lingerie dela. Ele planejava devolvê-la no dia seguinte, mas o mero fato de segurá-la fez sua imaginação voar. Antes que ele pudesse olhar para dentro, Takamine ligou, exigindo sua bolsa de volta porque ela queria sair para sua corrida noturna. Shirota hesitou, desconfiando que era apenas mais um teste, mas então ela enviou uma foto dela sem escudos, declarando que sairia sem eles porque ele não respondia. Em pânico, Shirota correu para encontrá-la. Ela enviou outra foto de um parque próximo com um estranho ao fundo espiando-a. A mente de Shirota girou com os piores cenários, onde ela era feita de boba como um brinquedo. Na verdade, Takamine pretendia fingir pedir desculpas e ir para casa, transformando tudo em uma brincadeira. Mas quando Shirota realmente apareceu, ela se alegrou secretamente. Embora ela tenha disfarçado isso com sua fachada tsundere, elogiando-o por sua reação rápida e por conhecer seu lugar como seu escravo. Shirota insistiu que não era obediência e que se algo ruim acontecesse, ela não poderia reverter o tempo porque não estava usando lingerie. Takamine foi pega de surpresa por seu doce sentimento, mas disfarçou com outra provocação, perguntando se ele imaginava a cena dela sendo tocada por outros. Confuso, ele negou, dizendo que estava simplesmente preocupado. O rosto dela suavizou, e pela primeira vez, ela o agradeceu sinceramente. Ela confessou que ele era o único que se preocupava com ela, e como ele sabia seus segredos, ele deveria se sentir honrado por ser especial. Suas palavras eram um elogio e um insulto, mas Shirota não pôde deixar de sorrir. Saber dela de uma forma que ninguém mais sabia o encheu de calor. A partir daquele momento, ele prometeu secretamente nunca mais tirar os olhos dela. No dia seguinte, durante a aula de natação, Takamine mergulhou na água e surpreendeu a todos com sua velocidade ao derrotar Uko, o as da equipe de natação, que havia treinado no exterior com Michael Phelps. Quando ela saiu da piscina, a água pingava em seu corpo como uma iguaria. A multidão observava seu corpo perfeito. Até Shirota ficou paralisado, de boca aberta. Mas antes que ele pudesse processar, Takamine disse casualmente que queria correr novamente, e de repente ativou seu poder. O tempo retrocedeu e a corrida começou novamente. Desta vez, ela nadou de costas, com o rosto para cima, garantindo que toda a turma pudesse ver o movimento oscilante de seus peitos. Shiro Hirota não entendia por que ela precisava refazer o teste, mas aquele ângulo perfeito o fez querer fazer coisas que envolviam um pote de vaselina e alguns lenços. Depois de terminar em primeiro novamente, ela foi direto até ele e perguntou por que ele não estava curioso sobre o motivo dela refazer o teste. Mas Shirota simplesmente disse que não tinha tempo para perguntar. Ela disse que só queria deixar uma impressão duradoura, uma que a tornaria material para as sessões de alto placer dos garotos, e então provocou Shirota perguntando qual performance fez seu amiguinho saudar. Shirota congelou, percebendo que se ele admitisse que gostava do nado de costas, isso significava que ele estava olhando para o corpo dela. Mas antes que ele pudesse responder, Takamine notou seu rosto vermelho e o provocou ainda mais, dizendo que seus olhos lhe deram a resposta que ela queria. Então ele perguntou como ela havia revertido o tempo apesar de não usar nenhum escudo. E ela revelou que desta vez havia sacrificado um de seus adesivos de mamilo. Mas o mero pensamento de ela estar usando apenas um adesivo de mamilo foi o suficiente para fazê-lo desmoronar mais do que 1000 homens diante de Bonnie Blue. Takamine se inclinou perto e sussurrou em seu ouvido para que ele ficasse depois da aula. Mais tarde naquela noite, ela o arrastou para o shopping para comprar novos escudos de pêssego. Shirota suava, sem saber para onde olhar. Quando ele perguntou por que ele estava lá, ela sorriu e disse que ele tinha que vir porque agora ele era o escravo dela. Então, apenas para atormentá-lo, ela perguntou qual par ela deveria comprar. Ele resmungou que qualquer um serviria, mas ela não o deixou em paz, então ela o fez escolher. Ele pegou um aleatoriamente e sem querer escolheu o conjunto de lingerie mais ridículo da loja, o tipo Mia Khalifa. Legal. Takamine sorriu e o segurou contra si mesma, parecendo que estava prestes a ter uma sessão chuvosa, escaldante. Em pânico, ele trocou por um branco puro para representar sua inocência, depois virou para um preto porque ela era na verdade um demônio. Então, ele considerou um rosa por sua gentileza, mas em desespero, ele escolheu um azul. Quando ela perguntou por quê, ele resmungou que não tinha razão. Ela sorriu e o puxou para o provador. Shirota entrou em pânico, dizendo que não deveria estar ali. Mas ela o mandou ajoelhar porque ele era quem ia vesti-las nela. Ela levantou a saia, revelando que estava usando meias calças grossas, então ele não veria nada. Ele tentou parecer descolado, mas seu rosto perigosamente se aproximou de sua zona proibida, que cheirava a flores quando ele passou o pano por sua perna. Mas o cheiro e o calor eram tão intensos que ele desmaiou no local. Depois, ela perguntou novamente por que ele escolheu o par azul.
Shirada tentou se esquivar, mas ela o prendeu contra a parede e exigiu uma resposta. Ele deixou escapar que era porque ela parecia estar fora de seu alcance. Ele escolheu o azul porque era como ela, tão alta quanto o céu azul e tão profunda quanto o mar azul. Takamine não disse nada, apenas saiu de seu andar, deixando-o em pânico, pensando que ela não havia gostado de sua escolha. Mas depois de um momento de silêncio, ela corou e admitiu baixinho que, se ela o usasse, seu poder de caminho da Virgem Eterna desapareceria. No dia seguinte, Shiroda estava resfriado e pálido na aula. Depois da aula, ele tentou ir direto para casa, mas Takamine insistiu em levá-lo para casa, já que ela morava por perto. Na casa dele, ela ficou surpresa por seu quarto estar realmente limpo, então imediatamente verificou seu laptop em busca de seu arquivo secreto de material de estudo. Ele o fechou com um baque. Em pânico, ela riu, dizendo que tinha que cuidar de seu escravo antes que ele se tornasse inútil. Quando ela perguntou se ele tinha comido o suficiente, e ele admitiu que não, ela se ofereceu para cozinhar. Ele recusou, mas ela o ignorou. Ela o provocou, perguntando se deveria cozinhar apenas de avental e até secar seu suor, mas Shiroda não aguentava mais. Ele explodiu, empurrando-a para fora e dizendo que ele poderia se cuidar. Mas Takamine inverteu o tempo e de repente uma tigela fumegante de arroz apareceu em sua mesa e uma toalha fresca ao lado. Ela disse que o fez na cozinha dele e reaqueceria a toalha se esfriasse. Enquanto ele comia, Shoto se perguntava por que ela alternava entre provocá-lo cruelmente e ser extremamente gentil com ele. Mais tarde, enquanto ele estava na cama, Takamine entrou sorrateiramente no quarto para verificar se a comida estava bem. Ele disse que sim, mas para sua surpresa, ela subiu na cama ao lado dele, dizendo que o calor do corpo era crucial para combater um resfriado. Ele protestou, mas ela inverteu o tempo novamente, removendo todo o suor de seu corpo para que ela cheirasse a limpo. Ele disse que não era o problema, mas ela apenas se inclinou para mais perto, perguntando se ele preferia que ela cheirasse doce. Ele desistiu e virou-se, mas ela o abraçou, dizendo-lhe para pensar nela como nada mais do que uma garrafa de água quente. O coração de Shiro batia forte, sabendo que ele estava na cama com a deusa da escola, mas Takamine se acalmou, admitindo que tinha ido longe demais, e pediu desculpas. Então, ela pressionou o rosto dele contra seu corpo, dizendo que isso o ajudaria a relaxar e a dormir melhor. Ela o alertou para não ter pensamentos impuros, pois era apenas para sua saúde. Mas para sua surpresa, pela primeira vez, Shiro não sentiu nada de sujo, mas em vez disso, sentiu-se seguro. Suavemente, ele perguntou se ela estava sendo legal apenas para garantir que ele ficasse. E a pergunta a pegou desprevenida, seu coração disparando. Ela abriu a boca para responder, mas Shirota adormeceu antes que ela pudesse. A caminho de casa, ela viu crianças correndo e se lembrou de sua própria infância solitária. Naquela época ela nunca teve amigos. Mas uma vez, enquanto ela estava alimentando um gato preto, Shirota apareceu e deu-lhe leite com ela. E a partir daquele dia, ela começou a gostar dele, mas ele nem se lembrava. De volta em casa, ela brincou com o gato, Kuro, e resmungou para ele sobre como Shiro era estúpido por pensar que sua gentileza era apenas para mantê-lo por perto, e não porque ela realmente se importava, o que ela de fato fazia. Dias depois, a caminho da escola, Takamine casualmente mencionou a lição de casa que deveria ser entregue naquele dia. Shirota ficou surpreso, pois ele pensou que era para o verão e ele não tinha tocado nele. Ela suspirou em decepção, como se sentisse pena do professor por ter que aguentar idiotas como ele. Com um olhar presunçoso, ela se ofereceu para ajudar, mas apenas em troca de ele prometer servidão eterna e latir para ela como um bom cachorrinho. Shirota ficou irritado com a zombaria, mas seu lembrete de suas notas péssimas doeu profundamente. Então, ele declarou que ele mesmo se esforçaria para salvar a situação durante a aula e a hora do almoço. Ao ouvir isso, ela desejou-lhe boa sorte, mas o lembrou de não se distrair de seus deveres de escravo. Mais tarde na aula, Shirota trabalhou diligentemente em sua lição de casa. Preocupada se ele terminaria a tempo, Takamine foi chamada ao quadro para escrever, mas sua imagem perfeita foi arruinada quando o professor esbarrou nela. Shota se preparou para ela usar seu poder de retroceder o tempo para salvar sua glória, mas, para sua surpresa, ela deixou passar e continuou escrevendo. Mais tarde, enquanto Shiota ainda estava trabalhando, uma garota agradeceu a Takamine por aconselhá-la a comprar um relógio para a pessoa de quem gostava, mas ela também mencionou que uma nova versão do relógio havia sido lançada no dia seguinte. E Takamine hesitou, pensando que ela deveria mudar o passado por causa disso, mas novamente optou por não retroceder o tempo, em vez disso disse a ela para ir trocá-lo. No final do dia, Shiroda finalmente terminou, e encontrou Takamine cambaleando fracamente no corredor. Alarmado, ele correu para checá-la.
Ela descartou como febre, mas seu rosto pálido traiu a verdade de que este era o preço que ela pagava por se conter de usar seus poderes. Ela desabou, deixando Shiro convencido de que suas suspeitas estavam corretas, de que ela havia se recusado a voltar no tempo para evitar atrapalhar seus estudos. Ele a instou a voltar no tempo e se recuperar, mas ela recusou, jogando o fardo sobre ele. Enquanto ele hesitava, ela o lembrou que sua lição de casa terminada desapareceria se ela voltasse no tempo. Shiroa disse que estava tudo bem, pois ele poderia refazê-la e preferia ver uma Takamine alegre como de costume, o que a fez corar. Quando a saia dela subiu, ele cuidadosamente deslizou a folha de figo dela para baixo. Mas em vez de retroceder o dia inteiro, ela apenas voltou alguns segundos, apagando o momento em que ela caiu, dizendo orgulhosamente que se recusava a voltar no tempo apenas porque ele disse. Descendo as escadas juntos, ela prometeu rever a lição de casa dele, para que isso não acontecesse novamente e que ela o ajudaria. Quando as férias de verão chegaram, ela o convidou para sua casa, para ajudá-lo a estudar. Sozinhos, ela corrigia seus erros, voltando no tempo toda vez que ele errava uma questão. Depois, ela foi fazer café, mas não deixou de revelar que seus pais estariam fora por muitos dias, e aquelas palavras ficaram na cabeça de Shiroda até que ela se inclinou perto, lembrando de que ele havia errado novamente. Em um movimento, seu top subiu, seu escudo escorregou, e o tempo retrocedeu mais uma vez. Enquanto o tempo continuava, ela o provocou, dizendo que ele estava intencionalmente agindo como um idiota para poder ficar durante a noite e fazer aquilo com ela. Seu rosto chocado apenas alimentou sua imaginação. Mas ela insistiu que eles não estavam sozinhos, pois Kuro, o gato dela, ainda estava lá. Sabendo que ele não podia ter animais de estimação em casa, Shota queria vê-lo. Ela o alertou que isso poderia distraí-lo, mas concordou, resmungando suavemente que o gato provavelmente também sentia falta dele. Mas ela voltou sem ele, dizendo que não sabia onde ele estava, então em vez disso ela colocou orelhas de gato declarando-se substituta. Ele protestou em descrença, mas ela engatinhou de quatro, balançando os quadris, miando. Seu corpo o traiu, e seu amiguinho se levantou à medida que suas ações se tornavam mais ousadas. Quando ela se ajoelhou, arqueando as costas, a visão quase o fez desmaiar. Ela continuou se enroscando no colo dele, declarando que continuaria até ficar satisfeita. Quando sua lição de casa foi concluída, já era noite e ele a culpou por seus fanservices terem causado isso. Takami avisou que ia chover e ele descartou, apenas para abrir a porta e encontrar uma chuva torrencial. Calmamente, ela sugeriu que ele ficasse à noite, e listou todas as coisas necessárias, desde um colchão sobressalente, comida, banheiro, antes de gentilmente se oferecer para mimá-lo de qualquer maneira que ele quisesse. Ele desabou imediatamente, mas antes que a discussão pudesse continuar, um arranhão na porta sinalizou o retorno de Kogoro. Ela trouxe o gato para dentro esperando que ele se lembrasse do gatinho, mas ele apenas brincou com o gato normalmente, o que a chocou. As luzes de repente se apagaram, mergulhando a casa na escuridão. Takamine escondeu sua mudança de humor com uma compostura fria e se sentou na cama, pedindo uma história para passar o tempo. Quando Shirota falhou, ela escolheu o tema das memórias da escola. Ele se lembrou de sessões de jogos e autoindulgência após a aula com os amigos, mas ela ficou irritada por ele não se lembrar. Ele então pediu um pouco de água, mas em sua raiva, ela esvaziou uma garrafa de água em frustração. Ela pediu outra história, mas quando ele compartilhou seu apelido de infância, ela o interrompeu novamente, acreditando que ele a havia entediado. Shirota pediu para tomar banho, mas Takami já havia saído, voltando em seguida com uma toalha de banho, dizendo com raiva que ele não poderia usá-la. Ela se deitou e virou o rosto para a parede, amuando por ele não se lembrar. Shiroda, sentindo-se culpado, tentou pensar em uma história melhor. Ele de repente se lembrou de algo mais profundo sobre um gato de rua que ele e uma garota de cabelo curto costumavam cuidar, e como ele costumava trazer um guarda-chuva e uma toalha para o gato. Ela perguntou o que havia acontecido com a garota, e Shirota admitiu que a garota havia confessado seu amor por ele, mas ele nunca respondeu, e ela finalmente desapareceu com o gato. Ele admitiu se arrepender de ter perdido o contato, e que nunca soube o nome dela. Takami, secretamente a garota sentou-se diante dele, instando-o silenciosamente a ligar os pontos e perguntando o que ele faria se a visse novamente. Em vez disso, seu cérebro denso perguntou se ela conhecia a garota, o que a frustrou, mas ela se recompôs e o elogiou por se lembrar. De repente, um trovão soou, assustando-a tanto que sua toalha caiu, expondo completamente seu corpo, e ela pulou sobre ele enquanto outro raio brilhava. Shiroda finalmente percebeu que ela tinha medo de trovões e tinha usado sua lição de casa como desculpa para mantê-lo por perto. Deitada sobre ele, ela sussurrou que queria apagar o momento.
Mas como seus poderes não funcionavam nele, ela implorou que ele o apagasse de sua memória. No final, ela ainda se aninhou nele, tremendo em seus braços. E pela primeira vez, Shota viu sua fraqueza exposta ao lado de uma Takamine que mais ninguém havia visto. Quando as luzes voltaram, Takamine rapidamente se levantou, enrolou a toalha em seu corpo e foi para a cozinha, dizendo que iria cozinhar algo. Shiroda tentou protestar que estava bem, mas ela o ignorou, alegando que não era para ele, embora ela ainda prometa preparar a parte dele se ele participar. Já que estão sozinhos, ela sugere um jogo de RPG como recém-casados, e a regra é simples. Se um dos dois recusasse, eles nunca teriam um relacionamento romântico pelo resto de suas vidas. Shiroa resmungou sobre o absurdo, mas para Takamine, era perfeito. Para ela, ele era o mais fácil de jogar, um tolo incapaz de resistir. Com o jogo estabelecido, ela se esgueirou para a cozinha para cozinhar. Quando Shiroa a checou, ele foi pego de surpresa pela visão de Takamine parecendo uma sobremesa em seu avental. Antes que ele pudesse reagir mais, ela insistiu que ele a tratasse como sua amada esposa. Envergonhado, ele obedeceu e pediu que ela usasse uma folha de figueira. Divertida, ela disse a ele para ajudá-la, e ele hesitantemente colocou uma armadura nela para cobrir a exibição de queijo. Terminado, ela pediu para ele ajudar a fazer a sopa, mas Shirada estava tão distraído com a presença dela, que ele acabou queimando-a. Irritada, Takamine voltou no tempo e o repreendeu gentilmente por sua negligência. O jantar finalmente estava pronto, e enquanto Shiroda admirava suas habilidades culinárias, ela o interrompeu com um sorriso gentil. Sentando-se perto dele, ela insistiu em alimentá-lo como os casais fazem. Tremendo e corando, ele a deixou fazer. O momento ficou mais pesado quando a sopa derramou em sua coxa. Ele entrou em pânico, preocupado que estivesse quente. Mas antes que ele pudesse agir, ela inverteu a situação, dizendo a ele para lamber tudo dela, não querendo desperdiçar o sabor da sopa misturado ao suor dela. Ela até se levantou, dando-lhe uma visão completa de sua pele e pernas suaves. Assim que ele hesitou, ela reverteu o momento, rindo e chamando de brincadeira, declarou que ainda tinha seu orgulho, deixando-o gemendo em confusão, sem saber o que era real e o que era apenas uma provocação. Eles terminaram o jantar, e depois, Takamine se ofereceu para preparar o banho. Shiroda se ofereceu para lavar a louça para que ela pudesse ir primeiro, mas ela recusou, insistindo que eles deveriam tomar banho juntos como um casal. Quando ele reagiu em choque, ela simplesmente riu e disse que era mais uma piada. Depois, no banheiro, ele finalmente relaxou procurando por sabão, mas, de repente, Takamine entrou apenas com uma toalha enrolada, sorrindo maliciosamente, e disse que só porque ela fazia piadas não significava que ela iria parar. Ela o rodeou com um olhar que o deixou nervoso. Depois o provocou com a ideia de que ele poderia usar seu shampoo de forma pervertida. Antes que ele pudesse se defender, ela deixou cair a toalha, revelando um maiô excessivamente revelador, um que quase renderizou este vídeo classificado como R. Ele tentou sair, mas ela o impediu, dizendo que iria dar-lhe banho, e ela chamou isso de prática para quando se tornasse esposa. Shota ficou em choque, atordoado com o quão longe ela havia imaginado as coisas, mas ela o ignorou como uma compensação por ficar. Ele aceitou a contragosto, embora a advertisse para não ir longe demais. Lá dentro, ele lutava contra seus desejos, sua autocontrole rachando sob a presença dela. Quando ela começou a esfregar sabão em suas costas com as mãos nuas, ele tentou se distrair contando números em sua cabeça, mas falhou quando algo macio e saltitante pressionou contra ele. Alarmado, ele se virou apenas para vê-la segurando 2 balões cheios de água, sorrindo maliciosamente para seu pânico. Quando ela terminou com as costas, ela passou para frente e disse que era hora de lavar o cabelo. Ele argumentou que ela havia prometido lavar apenas as costas, mas ela distorceu suas palavras, dizendo que nunca havia especificado qual parte. Ela começou a lavar o cabelo dele, suas mãos lentas e deliberadas. Ele tentou suportar, mas então ela casualmente mencionou que o shampoo era dela. Essa ideia o atingiu em cheio, percebendo que ele cheiraria como ela. Seu corpo reagiu, o sangue correndo para baixo. Desesperado, ele tentou detê-la, mas no processo, sua mão roçou em seus seios. Ambos congelaram por um momento, e então Takamine sorriu maliciosamente, provocando-o novamente por sua falta de paciência. Ele entrou em pânico, pulando na banheira para se esconder. Mas quando ela percebeu o que ele estava tentando esconder dela, ela rapidamente se desculpou, declarando sua missão cumprida. Depois, deitado na sala, Shiroa recapitulava tudo o que havia acontecido no banheiro, imaginando como Takamine poderia ter ido tão longe com ele. Sua paz terminou quando ela bateu na porta, mandou-o programar o despertador, e depois, entrou sem esperar. Ela pulou sobre ele com uma camisola que mal cobria nada.
pairando sobre ele, ela o lembrou de que sua posição estava sempre acima. Shota percebeu que sua provocação implacável era porque ele tinha visto seu lado fraco, e essa era a maneira dela de reafirmar o controle. Alguns dias depois, o festival de verão chegou, e Takamine o levou junto, dizendo que ela tinha que patrulhar os alunos mal comportados para evitar quaisquer consequências indesejadas. Antes de começarem, ela casualmente pediu sua ajuda com sua calcinha perdida, dizendo que não se incomodou em usar uma naquele dia, o que chocou Shiota. Ele tentou argumentar que não havia lugar para se esconder, mas Takamine rapidamente fingiu que sua sandália estava quebrada, dando a ele um motivo para se esgueirar para um lugar tranquilo onde ele a vestiu secretamente. Depois, quando os fogos de artifício estavam prestes a ser lançados, ela o puxou, procurando por uma vista perfeita. No caminho, Shiroda ouviu sussurros de outros sobre como eles não combinavam, comparando-o a quão comum ele parecia perto de uma garota gostosa como Takamine. Estranhamente, essas palavras o excitaram, e ele se perguntou como seria se fosse verdade, se ela fosse mais gentil, mais doce, e o convidasse diretamente para passarem tempo juntos, fazendo aquilo. Esse pensamento foi interrompido pelos fogos de artifício explodindo acima deles. Takamine suspirou, dizendo que não havia problema aqui, e retrocedeu no tempo para tentar outro local. Na ponte, Shiro anotou casais trocando bebidas boca a boca. Sua mente divagou, perguntando-se se eles poderiam fazer o mesmo. Quando ela pediu um copo de água, ele imaginou isso por um momento, mas em vez disso ela o fez ajudá-la com sua calcinha novamente. Eles repetiram esse processo em vários locais, retrocedendo no tempo a cada vez, o que a deixou cada vez mais exausta. Finalmente, eles estavam sozinhos e sem encontrar problemas. Lentamente, Shiro percebeu que ela não estava voltando no tempo por causa da missão, mas para recriar momentos de um encontro. Movendo-se pelos lugares que os casais frequentavam, ele ficou desconfiado, pensando que talvez o que Takamine realmente quisesse fosse o pretexto de um encontro. Ele a olhou naquele momento, e naquele instante, os fogos de artifício explodiram sobre ela, iluminando seu rosto. Ele ficou atordoado com a beleza dela, sem saber se era ela ou os fogos de artifício que o deixaram sem fôlego. Ela deu um sorriso caloroso, dizendo: "Desta vez chegamos na hora certa." Ele concordou murmurando que era lindo, embora não soubesse mais se estava falando dos fogos de artifício ou dela. Mas pela primeira vez, ela sorriu para ele de forma gentil e sincera, e ela admitiu que também estava feliz. Alguns dias após o festival, Takamine convidou Shota para sair no dia da abertura da escola. Ela queria visitar Oaku, a escola para gênios como ela e Einstein. Mas só de pensar nisso, deixou Shota desconfortável, pois ele sabia que era tão inteligente quanto as garotas que faziam OnlyFans. Quando Takamine perguntou o que ele planejava fazer no futuro, ele admitiu que não tinha certeza. Mas para ela, essa foi a resposta errada. Ela esperava que ele dissesse que a seguiria para onde quer que fosse, acontecesse o que acontecesse. Ela não se importava com a escolha dele, mas ele ainda tinha que ser o escravo dela. Mas para Shiota, essa era apenas outra maneira de dizer que ele tinha que ir para a mesma faculdade que ela. Ela acrescentou que, desde que ele atendesse às suas condições, tudo ficaria bem. E Shiota gemeu, pensando que isso estava longe de ser liberdade. Enquanto falava em liberdade, Takamine fez uma videochamada e mostrou a ele sua nova e sensual lingerie, que mal cobria nada. Shiroda quase engasgou ao vê-la, e ela casualmente o lembrou que ele foi quem escolheu algo assim pela primeira vez. E sem hesitação, ela mostrou a ele a vista de baixo, o que foi devastador para ele. Takamine provocou que talvez um dia na faculdade, ela pudesse se tornar uma sugar baby para os veteranos e ter uma festa de libertinagem com eles. Shiroda imediatamente suprimiu esse pensamento, sabendo que era um limite que ela não deveria cruzar, mesmo que fosse apenas uma piada. Ela transformou isso em uma ameaça, dizendo que se ele não quisesse que ela se tornasse assim, ele deveria segui-la para a mesma faculdade. Como recompensa, ele seria o único a quem seria permitido vê-la assim. Shiroda tentou argumentar, apontando que todos sabiam que suas notas não seriam suficientes para passar no vestibular. Enquanto ainda estavam na ligação, Kuro de repente pulou na mesa dela, derrubando o telefone dela. A ligação terminou, mas ela rapidamente enviou a ele uma mensagem ameaçando-o com punição se ele não conseguisse entrar na mesma faculdade que ela. Alguns dias depois, eles visitaram o campus de Alaku. Shiroda chegou primeiro, e quando Takamine apareceu, todos os olhos se voltaram para ela. Embora ela não estivesse vestida como se valesse $20 por hora, ela percebeu e provocou Shiro por olhar demais. Embora ele estivesse envergonhado, não podia negar. De repente, ela se colocou na frente dele, explicando que a vida universitária dela dependia dele.
pois ele servia como seu carregador de calcinha. Se ele não estivesse por perto e alguém a visse trocando de roupa, isso poderia vazar, e ela poderia se envolver em um escândalo. Para Shiota, essa lógica era louca porque trocar de calcinha na aula já era errado, e o banheiro existia por um motivo. Takamin ficou surpresa com o pensamento lógico dele, e o elogiou por isso, mas ficou desapontada por ele não ter caído na armadilha. Ela mudou de assunto, perguntando sobre os planos dele, mesmo que ele ainda não tivesse decidido. Ela insistiu que ele tinha que pensar seriamente desta vez. Shiota admitiu que estava considerando trabalhar em vez de ir para a faculdade, mas Takiman parou por um momento, então perguntou o motivo. Ele explicou que sua irmã mais nova começaria a escola no ano seguinte, o que significaria que seus pais teriam que pagar mais mensalidades. E como ele não queria ser um fardo para eles, ele sentiu que não havia nada na faculdade que o interessasse. Em vez de estudos pela metade, ele pensou que seria melhor trabalhar e retribuir a bondade de seus pais. Takamin ficou surpresa com a maturidade dele, mas ainda tentou argumentar com ele, dizendo que ele poderia fazer trabalhos extras na faculdade e ainda ser seu subordinado. Claro, quando a orientação do campus começou, Takam parecia um pouco fora do comum, mas ela rapidamente se recompôs e participou da apresentação. Quando ela terminou, ela ousadamente levantou a mão e perguntou sobre os benefícios de se formar na academia. Todos ficaram surpresos com a pergunta dela. O instrutor explicou que os alunos recebiam certificados por alto desempenho, e em alguns casos raros, o instrutor fornecia cartas de recomendação para inscrições de emprego. Takamine parou por aí, mas de alguma forma ela não ficou satisfeita e retrocedeu no tempo. Ela ajustou sua pergunta e perguntou sobre as vantagens de ser o melhor aluno graduado da universidade. Embora a resposta tenha sido a mesma, ela parecia mais revigorada depois. Shiroda perguntou o que havia mudado, e ela explicou a diferença entre academia e universidade, e enfatizou a especificidade. Mais importante, agora era a vez dele ajudá-la com sua calcinha. Shiroda ficou tenso com o pedido, mas Takamine o tranquilizou porque, devido à forma curvada da mesa e à posição deles no topo, ninguém veria o que acontecia embaixo dela. Derrotado, Shirota engatinhou para frente e rapidamente ajustou a calcinha dela. Takamine o provocou, prendendo a cabeça dele entre as pernas para fazê-lo fazer isso da maneira certa. Depois, no caminho para casa, Shirota admitiu que gostou do tour pelo campus, mas ele ainda não entendia por que ela havia mudado sua pergunta. Takamine explicou que queria ser uma deusa todo-poderosa, e para ela, a especificidade era importante. Mais importante, ela queria usá-lo da forma mais eficaz possível, se um dia eles se separassem. Para a surpresa de Shiota, ele esperava que Takamine o acorrentasse a ela em todos os lugares, mas ela disse que era uma piada, porque ela não era uma tirana. No entanto, ele não deveria se alegrar porque ela o usaria o quanto quisesse durante o resto do tempo deles na escola. Shota congelou. Ele deveria ter se sentido aliviado ao pensar em ser livre mais tarde, mas havia algo persistente em seu coração, pois ele não tinha certeza de que seria feliz longe dela. No dia seguinte na escola, Shiota não conseguia parar de rebobinar o olhar triste de Takamine no dia anterior. Quando ele a cumprimentou, ela imediatamente voltou ao seu eu normal, mas Shiota notou que algo estava errado. O vestido de Takamine estava estranhamente desalinhado, e os alunos estavam apontando seus telefones para ela. Quando ele calmamente a avisou, ela insistiu que era de propósito, mas depois se ajustou de qualquer maneira, como se ela estivesse preocupada que ele não quisesse que outros garotos vissem seu bumbum. Enquanto eles continuavam, ele até notou que ela estava usando apenas uma meia, o que aprofundou sua suspeita de que algo estava errado com ela hoje. Depois, no trem, a ansiedade de Shiro aumentou. A perfeição habitual de Takamine parecia ter desaparecido. Observando-a cuidadosamente, ele notou o balanço de seus seios, de uma forma que deixava claro que ela não estava usando absolutamente nenhuma proteção. Antes que ele pudesse avisá-la, ela o pegou olhando e então, quando as portas se fecharam, parte de sua blusa ficou presa, puxando-a para baixo e revelando seu segredo para toda a multidão. Shiro imediatamente lembrou que qualquer um que visse seus bônus divinos se tornaria imune ao poder dela. Pensando rapidamente, ele a cobriu com suas próprias mãos, bloqueando a vista. Takamine não perdeu tempo. Ela estalou os dedos e retrocedeu no tempo para a manhã daquele dia, redefinindo completamente o dia inteiro. Shiro a congelou, percebendo que ela estava refazendo tudo desde o início. Enquanto ele juntava as peças, ele percebeu algo importante.
que, embora ela o tratasse como uma ferramenta, a ideia de perdê-lo deve tê-la abalado. Foi por isso que ela de repente ficou tão desajeitada, silenciosamente determinado. Shiro fez uma escolha de que ele se juntaria a uma escola preparatória, e estudaria muito para que ele pudesse entrar em Oaku e ficar ao lado dela. Mas quando ele entrou pela primeira vez na escola preparatória, pronto para mergulhar nos estudos, ele inesperadamente esbarrou em uma linda garota loira, uma versão de desenho animado de Margot Robbie, que o olhou com um olhar de reconhecimento. Shiroda ficou congelado, completamente surpreso. No momento em que se olharam, a garota loira correu e abraçou Shiroda com força, apertando-o com carinho. Com um sorriso radiante, ela se apresentou como Ellie. Depois de se matricularem nas aulas, os dois naturalmente foram juntos, e as memórias começaram a voltar para Shiroda. Ele percebeu que a última vez que a tinha visto foi há quase 5 anos. Enquanto Ellie, por outro lado, ria ao se lembrar de ser mais alta que ele, apenas para perceber que ele havia crescido. Naquela época, eles brincavam sem parar até que a ida para escolas diferentes os separou. Shirota comentou que ela havia mudado muito, pois parecia mais madura, sofisticada e com uma surpreendente graça. Ellie brilhou de orgulho com o elogio, jogando o cabelo ao anunciar que era uma modelo amadora. Depois, ela perguntou se ele tinha algum plano para mais tarde. Quando ele confessou que não, ela imediatamente o puxou em direção ao parque onde costumavam brincar quando crianças. Ao chegarem, Shiroda reconheceu a escada familiar que levava ao exato local onde ele conheceu Takami pela primeira vez. Embora no presente, ele não se lembrasse claramente daquela memória. Enquanto ele estava imerso em pensamentos, Ellie de repente pegou a mão dele e o puxou em direção à fonte onde eles costumavam ter batalhas de balões do água. Animada, ela perguntou se ele queria jogar novamente. Mas Shiroa, agora um pouco mais autoconsciente, sentiu-se envergonhado, apontando que eles não eram mais crianças. Ellie, alheia à sua hesitação, ainda correu para pegar balões, a energia dela tão incontrolável quanto nos anos anteriores. Enquanto ela os enchia para Shiroda, ela explicou alegremente as regras novamente, como se nada tivesse mudado. Mas quando chegou a vez de encher seus próprios balões, ela escolheu balões grandes demais, com as bochechas infladas de determinação. De repente, um estourou na mão dela, encharcando-a da cabeça aos pés. Shiroda rapidamente ofereceu-lhe uma toalha, mas Ellie acenou com a mão com um sorriso, declarando que não precisava dela, pois não estava usando nenhuma proteção. Aquela frase fez Shiro desabar, então em pânico, ele sugeriu que fossem tomar sorvete para se refrescar. No caminho para a loja, ele não conseguia parar de se preocupar. Ellie era muito despreocupada e desprotegida. E se Takamine o pegasse nesta situação, ela trataria Ellie como um boneco de pano. Quando ele voltou com uma toalha e 2 sorvetes, Ellie casualmente levantou a camisa para mostrar que estava seca, quase se expondo para todo o parque. Shiroa quase deixou cair o sorvete de horror, implorando para que ela não exibisse seus seios em público. Ela apenas riu e disse que estava tudo bem, pois ela só o mostrou a ele porque a relação deles era mais profunda do que Gender poderia. Quando se sentaram, Ellie perguntou a qual escola ele estava mirando. Shot nem tinha certeza se ia estudar. Ele se lembrou de Takamine dizendo para ele ir para a mesma universidade que ela, mas com a situação financeira apertada, ele não sabia se seria possível. Quando ele admitiu isso, Ellie inclinou a cabeça e perguntou diretamente se ele estava namorando aquela garota. Confuso, Shirota entrou em pânico, mas ela leu facilmente sua expressão, e com um sorriso de canto, provocou que ele devia estar sonhando em dar um pouco de vinho delicioso àquela garota. Ellie timidamente deu um tapinha nas costas dele, apenas para Shirota sorrir ainda mais, declarando que qualquer garota que o convidasse para sua escola com certeza nutria sentimentos por ele. Ela lhe entregou o sorvete dela, mas ele derreteu e pingou em seu pescoço. Sem hesitar, Ellie se inclinou e lambeu, fazendo Shiroa derreter. Ela riu da reação dele, dizendo: garotas fazem isso o tempo todo. Mas sua mente imediatamente piscou com imagens escuras dela e Takamine em ação. Seu pânico só aumentou quando, como se convocada por sua consciência culpada, Takamine apareceu de repente atrás deles. No começo, ela parecia furiosa, mas em segundos, sua expressão mudou para o habitual sorriso zombeteiro, chamando Shirota de atrevido por flertar em público. Shota perguntou por que ela estava lá quando deveria estar se sentindo mal. Takamine cruzou os braços e declarou que ela estava sempre no seu melhor. Então, voltando ao rosto zangado, ela exigiu saber por que ele estava sendo amigável com esta versão temu de Margot Robbie. Ellie, em vez de se ofender, ficou extasiada, deliciada por Takamine tê-la chamado de Margot Robbie. Ellie tirou um balão e explicou que eles estavam apenas brincando,
mas o rosto de Takamine ficou vermelho quando ela confundiu isso com algo muito menos inocente. No entanto, ela sabia que Shirada não tinha coragem de agir, então ela perguntou diretamente a Ellie sobre suas intenções. Ambas afirmaram que estavam apenas brincando porque estava calor, mas a imaginação de Takamine disparou novamente. Quando Ellie a convidou para se juntar, ela imaginou um cenário de A3 completamente diferente. Enquanto Shirada nervosamente deixou escapar que não queria molhá-la, Takamine bufou e retrucou que ele não era forte o suficiente para fazê-la querer se sujar de qualquer maneira. Quando Ellie correu para encher os balões, Shiroa perguntou em voz baixa se Takamine estava bem com isso apenas para levar um tapa na cara. Ela o repreendeu por ser um libertino sem vergonha e o instruiu a focar nos exames e no futuro, em vez de vadiar. Assim que Shiro começou a afundar na vergonha, Ellie voltou, admitindo que era ideia dela e insistindo que ela o forçou a jogar. Vendo o pacote de balões em suas mãos, Takamine finalmente percebeu que havia tirado conclusões precipitadas. Ellie se apresentou adequadamente, e Takamine se lembrou dela como a garota energética que costumava brincar com Shiota. Envergonhada por suas próprias suposições, Takamine se virou para sair, mas Ellie insistiu que ela ficasse e mandou Shiro buscar bebidas. Sozinhas, Ellie pediu desculpas por seu comportamento. Tendo estudado em uma escola só para meninas, ela nunca realmente aprendeu a estabelecer limites com garotos. Ela explicou que era natural para uma mulher sentir-se protetora quando outra garota se aproximava do homem que ela amava, e então elogiou abertamente a aparência de Takamine. Quando Takamine tentou negar amar Shiota, Ellie a desmascarou, dizendo que estava escrito em seu rosto. Quando Shiro voltou, Takamine avisou Ellie severamente para não dizer uma palavra sobre o assunto. Ellie concordou, então casualmente mencionou que tinha uma sessão de fotos e partiu, mas não antes de provocar que veria Shota na escola preparatória. Deixada sozinha, Takamine ficou desconfiada e o acusou de estar lá apenas para vadiar. Shota explicou freneticamente que se juntou porque tinha problemas com os quais estava lutando e queria estudar mais para poder entrar na mesma universidade que ela. A confissão fez o coração de Takamine disparar, embora ela estivesse chateada porque ele já sabia disso. Prometendo ajudá-lo, ela tirou sua proteção e inverteu o tempo apenas para reenquadrar o momento. Desta vez, ela pediu que ele a agradecesse em vez de discutir, entregando-lhe sua calcinha e ordenando que ele a colocasse de volta nela. Enquanto ele hesitava em fazê-lo, ela admitiu suavemente que só estava indo tão longe porque ele estava trabalhando duro por ela. Quando ele terminou, ela pegou a mão dele e com um sorriso malicioso disse a ele que o levaria para casa para espremer seu cérebro com os estudos. Naquela noite, Shiro estudou sob sua supervisão, lutando para se concentrar com a presença de Kuro, mas Takamine ordenou que ele se concentrasse enquanto segurava Kuro em seus braços, dizendo a ele que Shiota estava lutando por ela. Um dia, após as aulas extras, Shiro saiu com Ellie, e inexplicavelmente, Takamine passou por eles e perguntou se queriam sair, e Ellie sugeriu ir ao restaurante familiar dela. Para Shiroa, era estranho porque Takamine nunca havia demonstrado tanta emoção com ninguém. Seus pensamentos foram interrompidos quando a garçonete casualmente cumprimentou Ellie. Elas, obviamente, se conheciam, e Ellie até fez o pedido para eles. Depois, a garçonete mencionou que terminaria o turno em 1 hora. Shiroda perguntou quem ela era, e Ellie disse que era sua amiga da escola que sempre lhe dava batatas fritas extras. Então, hoje, Ellie pagaria por todos. Do nada, Takamine resmungou que estava de dieta, e Ellie rapidamente se desculpou e elogiou o corpo sexy de Takamine. Quando a comida foi trazida, Takamine só tinha chá, enquanto o prato de Ellie parecia o que vocês chamariam de comida de porco. Takamine perguntou sobre a lição de hoje. Shota disse que o tutor era ótimo e fácil de seguir, e que era divertido porque Ellie estava lá. Ellie acrescentou que se sentia da mesma forma, causando uma pontada imediata em Takamine, especialmente quando Ellie mencionou que eles costumavam estudar juntos. Takamine repreendeu, perguntando se Shota só gostava de estudar com garotas, já que ela mesma esteve em sua lista há pouco tempo em sua casa, sozinha. Shota tentou corrigir, mas Ellie interpretou de forma diferente, animada por saber o quão inteligente Takamine era. Ellie admitiu que ela e Shota costumavam brincar demais e esqueciam a lição de casa, ao contrário dela. Takamine zombou, dizendo que ela não podia fazer nada, mesmo que estivesse com eles. Então, ela se gabou de ter se disfarçado de gato para Shota estudar. Shota engasgou, dizendo que essa era a ideia dela, mas Ellie achou divertido, como Halloween, e sugeriu que todos eles estudassem e passassem a noite. Shiota disse que participaria se fosse a sério, mas Ellie reclamou sobre passar a noite, pois eles também costumavam fazer isso.
Takamine repreendeu, dizendo que era perigoso, e ela distorceu a história, contando a Ellie que Shiro havia usado a desculpa da chuva para ficar em sua casa e depois se esbarrar nela à noite. Shirota estava horrorizado, mas Takamine pisou em seu pé para calá-lo. Ellie não entendeu. Então Takamine continuou que Ellie só conhecia o Shiroda inocente, e não o pervertido. Shota protestou, mas Takamine provocou que talvez todos devessem ouvi-la, já que ela o conhecia melhor do que ninguém, e Ellie entendeu a dica. Então, Ellie puxou Takamine para o lado para conversar enquanto Shirota foi para casa. Ellie pediu desculpas se Takamine pensou que ela estava tentando roubar Shirota, assegurando-lhe que não era o caso, pois ela já tinha outra pessoa. E, para ser sincera, ela gostava mais de Takamine do que de Shota. Takamine ficou pasma, sem entender, até que Ellie saiu com a mesma garçonete de antes, de mãos dadas. E só então Takamine percebeu que essa garota gostava mais de puxar do que de empurrar. Quando ela reencontrou Shirota, ele perguntou sobre o que elas tinham conversado. Takamine provocou, dizendo que estavam discutindo o quão pervertido ele era. Shirota quase morreu no local, mas ela descartou como papo de garotas. Enquanto passavam pelo parque, Takamine descobriu que o balão de Ellie ainda estava em sua bolsa e desafiou Shirota, dizendo que o vencedor teria o perdedor fazendo algo por ele. Shota resistiu, mas ela rosnou, perguntando por que ele brincava com Ellie e não com ela, então eles jogaram. Shirota já sabia que não podia vencer Takamine, e ele também não queria molhar o vestido dela, então ele lançou golpes fracos, mas Takamine intencionalmente pulou em um, molhando-se como Ellie havia feito antes. Ela o encarou perguntando se naquele dia ele havia visto apenas uma garota molhada ou se era algo mais. Shiro entrou em pânico, o que a deixou furiosa, e ela jogou todos os 4 balões nele de uma vez. Takamine então venceu e, como sua recompensa, ela ordenou que Shirota lambesse seu suor. Ele congelou, lembrando-se de quando Ellie lambeu o sorvete de seu pescoço e percebendo que Takamine queria mais do que isso. Ele implorou para que ela parasse, pois era um local público, mas ela o pressionou, até mesmo mencionando Ellie lambendo-o no dia anterior. Ele percebeu que ela estava com ciúmes, então para agradá-la, ele disse que lamberia o pescoço dela, mas Takamine sorriu e mostrou a ele seu pescoço limpo. Ela queria um lugar onde houvesse suor, como debaixo da saia, entre as coxas, em seus seios, ou talvez em todos eles. Shirota protestou, mas ela o chamou de mentiroso, e sabendo que ela não recuaria, ele cedeu. Atrás das árvores, Takamine levantou a saia. Shirota ajoelhou-se, e confuso com a pele delicada dela, escolheu sua barriga. Com toda aquela tensão, ele o fez, enquanto Takamine se esforçava para não soltar um gemido de prazer. Quando terminou, ela disse a ele para não pensar demais, pois eles não se viam muito ultimamente, e ela só queria estar com ele. Ela até se desculpou porque a memória dele de Ellie agora seria substituída por ela, mas isso disse o suficiente e confirmou a ele que Takamine estava com ciúmes. Mas o calor do momento os alcançou, e Shirota finalmente teve febre, desmaiando. No último dia do verão, Shirota e Takamine foram de férias. Ela o ajudou a estudar sem pedir nada em troca, mas ele queria recompensá-la. Então, pela primeira vez ele queria ser um cavalheiro. Eles foram dar um passeio, e Shirota mencionou que queria tomar café. Takamine sacou cupons, e como sempre queria estar no controle. Quando Shiro voltou com as bebidas, ela reverteu o tempo apenas para insistir que ele usasse o cupom dela. Ela até o arrastou para um lugar tranquilo, algo raro para ela. Depois, em uma loja, Takamine apontou para um boneco de coelho, dizendo que era fofo. Ela secretamente escreveu que o comprou, e quando ele a presenteou, ela disse que preferia dar algo a ele do que receber. Ela perguntou o que mais ele queria fazer. Ele disse que queria andar de barco porque seria a primeira vez dele, mas acabou sendo a primeira vez dela também. Enquanto ele remava, Takamine ficou irritada e pediu uma vez. Quando ele recusou, ela pulou na água despindo-se para reverter o tempo. No entanto, desta vez, ela vestiu a roupa íntima de volta sozinha. Shirota apontou isso, e ela foi embora dizendo que ele era muito lento. Ele pediu desculpas, preocupado que a viagem estivesse desperdiçando o tempo dela, mas ela disse que era porque ele estava se esforçando em vez de aproveitar o momento. Ela o lembrou que a razão pela qual ela o trouxe era para lhe dar um presente por seu trabalho duro, e ele finalmente entendeu o comportamento estranho dela, então ele a agradeceu pela ajuda, pelos estudos e pelas férias. Essa honestidade a pegou de surpresa. Confusa, Takamine finalmente concordou em seguir a liderança dele pelo resto da viagem. Dias depois, Shirota deveria estudar com Takamine, mas no caminho, ele esbarrou em Ellie, e por alguma razão, ela o acompanhou. Os 3 finalmente estudaram juntos, mas Takamine estava furiosa enquanto Ellie estava exultante por estar no quarto de Takamine, e ela até confessou que sempre quis estudar com ela. Takamine não aguentou mais.
Ela latiu perguntando por que Ellie não foi estudar com seu amor, lésbico. Ellie deu de ombros, dizendo que Rory estava muito ocupado ultimamente, então ela não tinha ninguém para brincar. Takamine gritou para ela ir para o playground se quisesse jogar, mas Ellie não se ofendeu. E foi aí que Shiro se lembrou de algo que Ellie havia dito antes sobre preferir meninas. Suas suspeitas foram confirmadas assim que Ellie acidentalmente cutucou os ativos de Takamine enquanto lhe fazia uma pergunta. Takamine imediatamente se levantou e mandou Shirota sair para comprar bebidas. Ele queria recusar, com medo de deixá-la sozinha com Ellie, mas um olhar mortal de Takamine o fez correr. Sozinha, Takamine não rodeou. Ela disse a Ellie para ir embora, declarando que ensinar Shiroa já era difícil o suficiente sem a adição de outra idiota. Ellie apenas riu, mas antes de sair, ela perguntou se Takamine estava em um relacionamento com Shiruta. Takamine negou veementemente, mas Ellie a viu através dela. Ela zombou que Shiroda era denso, sempre perdendo as dicas que deixariam qualquer um cansado. Isso atingiu Takamine, e ela admitiu que Ellie estava certa, porque não importa o quanto ela tentasse seduzi-lo, sua cabeça dura nunca percebia. Ellie ficou surpresa com a honestidade dela, e Takamine recuou, dizendo que era tudo sobre uma amiga dela. Ellie fingiu, e perguntou o que essa amiga havia feito. Takamine contou tudo, desde as ações felinas, o drama no banheiro, todo o pequeno esforço. Ellie ficou com ciúmes, mas permaneceu em silêncio. Takamine continuou dizendo que se o homem não conseguia perceber as dicas de uma mulher tão maravilhosa quanto sua amiga, então havia algo errado com ele. Ellie perguntou se esse homem já havia demonstrado algo em troca. Takamine pensou por um momento em uma noite em que o homem correu para a casa de sua amiga, ficando doente de preocupação por ela, e até planejou encontros e estudou arduamente para entrar na mesma faculdade. Ellie quase explodiu ao ouvir Takamine chamá-la de amiga e Shota de homem. Takamine o descreveu como simples, não especial mas sincero, e um homem de ação responsável. Ellie pulou, declarando que se alguém estivesse disposto a se dedicar tanto como estudar por ela e planejar um futuro com ela, isso era amor, puro e simples. Takamine congelou, pois não havia mencionado a densidade dele, mas Ellie insistiu que era apenas uma suposição. Então, ela perguntou se Ellie estava ali apenas para tocar em seus ativos irresistíveis. Ellie pediu desculpas, mas disse que não era culpa dela. O corpo de Takamine era atraente tanto para homens quanto para mulheres. Takamine sorriu, então se ofereceu para deixá-la tocá-los. Quando Shiro voltou, ele meio que esperava que Takamine tivesse jogado Ellie para fora com um golpe, mas os sons vindos de dentro o deixaram curioso. Do quarto ele ouviu Takamine repreender Ellie para não segurar tão forte enquanto Ellie suspirava que era tão macio. Shiroda quase enlouqueceu, mas então Ellie gritou que não queria ser lambida. A imaginação de Shot voou longe até que ele percebeu que eles estavam apenas brincando com Kuro. Dias se passaram e a estação chuvosa começou. No caminho para a escola, Shirota e Takamine ficaram felizes porque a chuva havia parado, e seus uniformes não ficaram molhados. Mas Takamine observou que isso era uma vantagem para ela, pois se ela perdesse seu escudo de pêssego, ela poderia escondê-lo sob o casaco, ao contrário do verão, quando suas partes preciosas eram muito visíveis. Foi então que Shiro percebeu que sempre que ela usava o casaco, geralmente não usava nada por baixo. Ela notou a expressão dele e perguntou se sua história era chata, mas ele balançou a cabeça tão rápido que ela decidiu jogar um jogo. Ela disse para ele virar as costas, e quando ela terminasse de reverter o tempo, ele teria que adivinhar qual peça de roupa íntima ela havia perdido antes de chegarem à estação de trem. E o vencedor poderia dar ordens ao perdedor. Para Shiota, era tudo ou nada. Takamine o provocou para usar suas habilidades de detector pervertido, para detectar o som do tecido roçando na maneira como ela andava, mas ele gritou que não era algum tipo de mago. Ela aumentou a aposta dizendo que se ele ganhasse, ele poderia fazê-la estudar de maiô. Para ela, ter um plebeu como ele dando ordens seria uma bênção. Ele recusou, dizendo que não queria isso, e perguntou o que ela gostaria se ganhasse. Ela lhe disse que queria amarrá-lo e fazê-lo ouvir a voz dela em loop a noite toda, através de fones de ouvido, e Shirota sentiu sua dignidade desmoronar. No entanto, ele ainda tentou analisar os passos dela cuidadosamente. Quando ele notou uma poça, ele pensou em usá-la para espiar por baixo da saia dela, mas se impediu. Na estação, ela pediu a resposta dele. Ele adivinhou que ela havia perdido o sutiã, e ela lhe disse que estava errado e que era a calcinha dela. Ela zombou que ele teve muitas oportunidades, mas nunca as usou, e Shiro admitiu que não conseguia espiar por baixo da saia dela por conta própria. Takamine parecia desapontada, confessando que desejava que ele tivesse adivinhado certo, até mesmo se deixando passar por aquela poça por ele. Ao ouvir isso, Shirota ficou chocado ao saber que ela realmente queria que ele espiasse.
Depois, no trem, eles falaram sobre o festival escolar. A turma deles estava fazendo uma peça da Cinderela, e a professora distribuiria os papéis em breve, mas Shiro esperava não ter nenhum papel importante. Takamiya lembrou que no ano passado ele era apenas um suporte de placa para a turma. Envergonhado, ele perguntou como ela sabia, e ela casualmente disse que sabia de tudo. Então, ela declarou que seria a Cinderela, então Shiro também teria que conseguir um papel. Na aula, Takamiya ficou na frente e pediu voluntários. Então, todos concordaram que ela deveria ser a Cinderela. Quando chegou a vez da equipe, ninguém levantou a mão para a equipe de som, então Shiro se voluntariou apenas para Takamiya reverter o tempo e impedi-lo. Ela o puxou para a frente sob o pretexto de escrever nomes. Sem saída, Shiro ficou ao lado dela até que ela intencionalmente pressionou seu pão em seu bastão e então se inclinou sobre a mesa, perguntando quem queria ser o príncipe. Shiroda quase desmaiou de insolação, mas ninguém notou. Muitos meninos se voluntariaram até que o menino mais popular, Seiya, se levantou, e com a presença dele, o resto recuou. Takamiya sussurrou que Seiya poderia se tornar seu segundo porta-roupas íntimas, pois como príncipe, ele estaria perto dela. Além disso, ele era inteligente e poderia facilmente chantageá-la por favores. A ideia aterrorizou Shiroa porque ele não queria que Seiya mantivesse Takamiya refém. Assim, sem outra opção, ele também se inscreveu para ser o príncipe. Takamiya ficou feliz que Shiroa se inscreveu para a peça, embora, claramente, a presença de Seiya tenha estimulado um repentino acesso de coragem. Quando os votos foram contados, Shota perdeu para Seiya por uma margem esmagadora. No caminho para casa, Shota perguntou se ela realmente pretendia transformar Seiya em seu segundo porta-roupas. Takamiya parou, olhou para trás e confessou que era uma armadilha, apenas um truque para fazê-lo se inscrever para ser o príncipe. Mas como ele perdeu, ele poderia pelo menos ser o guarda do príncipe, o que significa que haveria muito tempo de palco de qualquer maneira. Ela continuou andando, acrescentando que não queria que ele ficasse preso como pessoal de bastidores, porque no fundo, ela queria que ele até aproveitasse o festival. Conforme o evento se aproximava, os ensaios se tornaram diários. No último dia de preparação, todos que não tinham papel foram forçados a fazer tarefas nos bastidores. Takamiya pessoalmente deu uma tarefa a Shirota, o que imediatamente causou um burburinho em seu fã-clube zeloso. Shiro percebeu que Takamiya nunca havia interagido abertamente com ele na escola até hoje, e só isso o deixou preocupado porque ela sempre tinha um plano. Enquanto pintava os cenários, ele estragou uma luz. Um colega o repreendeu, dizendo que não havia tempo para consertar, e os sussurros de sua inutilidade se espalharam. Antes que as coisas piorassem, Takamiya reverteu o tempo. Ela o puxou para trás do cenário e o repreendeu enquanto ele trabalhava. Então, enquanto ele estava colocando a roupa íntima dela, alguém a chamou. Takamiya colocou a cabeça para fora, deixando Shirota tremendo enquanto ele tentava não estragar tudo. A tensão era como uma bomba relógio, mas ela permaneceu completamente calma. Quando ela finalmente saiu, a calcinha ainda estava meio vestida. Shiro queria avisá-la, mas antes que pudesse, ela pulou para pegar uma prancha caindo, puxando-a suavemente para o lugar no ar. Ele ficou chocado com a compostura dela, mas ela apenas o mandou voltar ao trabalho. À noite, o palco estava pronto. A lua estava alta e Takamiya fez um breve discurso antes de dispensar todos para casa, exceto Shiroa, e ela o chamou para o telhado. Ele se preparou para ser repreendido, mas em vez disso ela apenas queria apreciar o céu noturno, sabendo que este era o último festival escolar deles antes que os exames tomassem conta. Takamiya confessou que sempre amou a noite anterior ao festival, especialmente este ano com seu porta-roupas ao lado. Ela desejava que eles tivessem se conhecido no primeiro ano. Shiro percebeu que ela o havia trazido ali apenas para compartilhar o momento, e ele prometeu que estaria com ela no festival da escola, pois estava determinado a estar com ela durante todo o caminho até a faculdade. Takamiya ficou em silêncio, então confessou que não gostava da Cinderela. Ela odiava a ideia de ter que ficar em silêncio sobre o que você queria. E para ela, se você quer algo, você tem que lutar por isso. E não há fadas madrinhas na vida real. No entanto, ela entendeu a jaula da Cinderela, a frustração de querer, mas não poder agarrar. Desta vez, ela finalmente conseguiu falar. Takamiya se aproximou e pegou a mão de Cher. Ela estava prestes a confessar, mas então ela espirrou, e Shiroda, perdendo completamente o sinal como um idiota, disse que ela deveria ter dito a ele antes que queria ir para casa. A mão dela estava gelada, então ele jogou seu casaco sobre os ombros dela sem pensar. Takamiya deixou o momento passar e eles caminharam para casa juntos. No dia seguinte, o festival começou. A empolgação se espalhou pela escola.
mas em um canto Shiro tremia. Takami percebeu e o puxou para fora para ver outras aulas. O olhar dela sozinho era assustador o suficiente, mas segurar a mão dele em público era ainda pior enquanto seus fanáticos o apunhalavam com olhares afiados como facas. Então, ela o puxou para a casa mal assombrada, e lá dentro, Shiota pensou que manter distância ajudaria os rumores a diminuir. Mas, Takami começou a tremer. Claramente apavorado, ele se lembrou do medo dela de trovões e sugeriu que saíssem. Mas como ela estava sempre cheia de si, ela negou estar com medo. Mas assim que um fantasma saltou, ela gritou e voltou no tempo. Mesmo assim, Shota sugeriu gentilmente mais uma vez, e ela insistiu que estava apenas fingindo medo para tranquilizá-lo. Em um minuto, outro fantasma apareceu. Ela gritou, voltou no tempo mais uma vez, e então perguntou desconfiada se ele estava amaldiçoado. Shota garantiu a ela que era tudo uma farsa, e mais uma vez, ele sugeriu que partissem, mas, mais uma vez, ela recusou. Na terceira tentativa, ela avançou, mas quando um fantasma agarrou sua perna e uma aranha caiu de cima, ela perdeu a compostura, agarrando-se às roupas de Shirota em pânico, quase revelando tudo a ele. Duas garotas passaram por acaso e com um pensamento rápido, Shirota fingiu ser um dos fantasmas, protegendo Takamine até que elas passassem. Quando finalmente saíram, Shirota pediu desculpas, percebendo que ela tinha ido tão longe apenas para distraí-lo de sua ansiedade. Takamine dispensou dizendo que seu pânico era apenas um ato. Então, ela apontou como ele tinha se transformado em um fantasma, o que significava que ele estava progredindo. Shiroda sabia que ela estava encobrindo sua fraqueza, mas a deixou fazê-lo. De volta à sala de aula, o pânico explodiu quando Sei ainda não havia aparecido. Quando a porta se abriu, ele cambaleou como se tivesse caído de um prédio. Ele descartou isso como um pequeno acidente antes de tossir sangue. A sala explodiu em pânico e ele foi levado à enfermaria. Shirota pediu a Takami para voltar no tempo, mas ela não o fez. Em vez disso, ela declarou que eles teriam que substituir o príncipe. Todos ficaram em choque. Shiota sabia o quão importante a peça era para ela, mas ela estava completamente séria. Com apenas uma hora restante, ela disse que eles poderiam cortar um papel sem importância, e o guarda do príncipe tinha apenas 2 falas de qualquer maneira. Shota era agora o príncipe, e nos bastidores, Shiota murmurava as falas do príncipe. Ele tinha ensaiado apenas 2 vezes, e tudo o que podia fazer agora era se apegar aos pontos-chave. No palco, a madrasta tomou um gole de chá, fez uma careta e o jogou diretamente no vestido da Cinderela. A plateia engasgou com um vislumbre de seus ativos e uma onda de aplausos explodiu. Até Ellie, que normalmente era a maior apoiadora de Takami, ficou irritada de ciúmes. A turma inteira assistia dos bastidores, atordoada com a reação da multidão. Quando a madrasta e as irmãs saíram, Takami cantou a parte lamentosa de Cinderela. A fada madrinha apareceu, abençoando a corada Elgitru Basset e as cortinas se fecharam. Quando se abriram novamente, Cinderela estava deslumbrante em seu lindo vestido. Os nervos de Shot estavam à flor da pele, pois era a sua vez de entrar em cena. Um colega de classe deu um tapinha em seu ombro, encorajando-o. Então Takamine chamou, dizendo para ele apenas se divertir. Isso o fez lembrar do momento no telhado quando ela disse que só queria aproveitar o festival. A princesa chamou, e Shiroda subiu ao palco, respirando fundo e encarando a multidão. Mas quando ele viu todos os olhares voltados para ele, seu corpo enrijeceu, e ele ficou sem palavras. Vendo-o lutar, Takami o empurrou, tirou seu escudo, e resetou o tempo para antes de ele entrar no palco. Ela o puxou para o camarim, repreendendo-o por ser tão descuidado. Ela disse para ele não se importar com a plateia, pois ninguém prestava atenção nele de qualquer maneira, e o aconselhou a se concentrar apenas nela durante a apresentação. Embora suas palavras soassem duras, Shota sentiu gentileza nelas. Desta vez, ele entrou no palco com confiança. Ele convidou Cinderela para dançar, e Takami aceitou alegremente, aliviado por ter falado sua primeira fala fluentemente. Shirota esperou pela parte solo dela antes de ser a sua vez. Quando as luzes se apagaram, ele abriu os olhos e encontrou seu rosto pressionado contra Takami. Enquanto ela cantava com sua voz angelical, ele cuidadosamente a ajudou a colocar de volta seu escudo de pêssego. Quando as luzes acenderam novamente, ele estava em posição bem a tempo, e a história continuou sem problemas. No clímax, o príncipe foi à casa de Cinderela para experimentar o sapatinho de cristal, mas de repente Sei a invadiu, declarando Shiroda um impostor que havia roubado seu papel enquanto ele estava ferido. Shiroda ficou sem palavras mais uma vez porque isso não estava no roteiro.
Takamine se ajustou rapidamente, mas Seiya foi ainda mais longe, dizendo que Takamine não deveria deixar um imundo como Shirota tocá-la, gabando-se de que ele havia aplicado creme para as mãos por uma semana. Shiro percebeu que Seiya estava apenas com ciúmes, querendo ser quem a tocaria. Shirota ficou com raiva porque Seiya estava arruinando o último festival de Takamine. Interrompendo a ele, declarou que mesmo que ele fosse um impostor, ele não a abandonaria, e que alguém egoísta como Seiya não a merecia de qualquer maneira. Suas palavras tocaram a plateia e a própria Takamine, fazendo dele o verdadeiro herói da peça. O narrador provocou a multidão, perguntando quem Cinderela escolheria, mas Takamine de repente beijou Shiro no palco, chocando a todos. Ela o puxou do palco e os dois fugiram do teatro, deixando a plateia em alvoroço. Depois as garotas perguntaram se ela realmente havia beijado Shiroda, e Takamine casualmente disse que ela apenas fez o necessário para salvar a peça. Quando o festival terminou, ela elogiou Shirota por sua atuação, enquanto ele se perguntava secretamente se o beijo era uma recompensa por ter sido um bom garoto. Quando ele perguntou por que ela o beijou, Takamine disse que faria isso de novo e de novo até que ele entendesse, implicando que havia mais por trás disso. Shirota presumiu que era porque ela queria que ele fosse seu escravo na faculdade. Mas Takamine, frustrada, resetou o tempo novamente quando ele entendeu errado. Como ela tinha que participar da cerimônia de encerramento, ela disse para ele pensar com cuidado e que até ele descobrir a verdadeira razão, ele continuaria sendo seu amado escravo. E pela última vez, Shodroa vestiu a lingerie de Takamine. Mas desta vez, ele estava disposto a fazê-lo, desejando secretamente que ficassem juntos por muito tempo. Comentem abaixo, escudo de pêssego. Se você assistiu até o final, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.